Segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo com todas as informações para você começar sabendo de tudo aí esse novo dia, essa nova semana. Uma boa segunda-feira, uma ótima semana a todos, desde já. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, sejam todos bem-vindos. São 7h06, estamos ao vivo também no Face, onde você pode interagir, participar, comentar, opinar, perguntar, direto ali com toda a nossa equipe, com os nossos convidados também. No Instagram e no YouTube você pode acompanhar imagens ao vivo do programa e logo mais reprise na Plena TV. E ainda tem esse programa editado em podcast para você ouvir na melhor hora do dia. Acompanhe aí a Folha FM em todos os canais. Segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo para Campos hoje é de tempo bom, de céu com poucas nuvens e sol. Não deve fazer muito calor, aliás, madrugada, noite fria, né? De mínima de 16 graus e a máxima é de 28 para hoje. Neste momento tem sol com 18 graus aqui no centro. A temperatura deve subir ao longo da semana e chegando a 31, 32 graus lá a partir de quarta-feira. Mas também não há previsão de chuva, é um inverno bem seco, estamos há mais de 100 dias sem chuva aqui na região. Programa de hoje com Arnaldo Neto na bancada, vamos conversar daqui a pouco com Florentino Cerqueira Azevedo, o Tininho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento de São Francisco do Itabapoana. Ele vem para falar sobre o município e o que tem conseguido avançar nessa pasta. Por exemplo, com a vultuosa verba aí da privatização da Companhia Estadual de Água e Esgoto, a SEDAI, que rendeu pelo menos 35 bilhões de reais ao município. E o que a prefeitura tem feito, né, com essa grana, com esse dinheiro? Ele fala também sobre o andamento de importantes obras no município, algumas em parceria ainda, fora SEDAI, com o governo do estado e as perspectivas de crescimento com a construção do Porto Central. Tem também o Porto de Kennedy, né, Arnaldo? O Central é de Kennedy, né? Havia também a possibilidade de um porto particular ali em São Francisco, em Barra de Itabapoana. Vamos saber dessas novidades e confirmar tudo isso daqui a pouco com o Tininho, que também é economista e fala aí de um panorama desse quadro atual no país. Dentro de instantes, o Tininho estará conosco e a gente vai então inverter a ordem hoje do programa, que a gente sempre já começa destacando aqui as manchetes e logo parte para a entrevista. A gente inverte, daqui a pouco o convidado estará conosco e a gente comenta aí os fatos, as notícias, os destaques deste final de semana e tenta antever muita coisa do que pode vir por aí nesta semana. Agora começa a funilar aí a campanha para 2022, as urnas, né? Então, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, tem muito movimento político de bastidores também. Tudo isso você acompanha. E tem o escândalo aí do CEPERJ, tem, né, a nossa Câmara, que até hoje não colocou em pauta a LDO. Se Arnaldo, que acompanha de perto lá, tem alguma novidade, alguma notícia? Sem a LDO a coisa não consegue andar, é o tal dos 5%. Sexta-feira, Frederico Paes, vice-prefeito, falou que 5% é chantagear o governo. Então a gente vai saber do Arnaldo,
né, como é que foi a repercussão disso tudo aí, dessa semana que começa agora. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, você compra uma bola de cristal aí, Arnaldo, para tanta pergunta, por favor. Qualidade certificada ISO 9001-2015, também de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e região. Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar. Vamos às manchetes do jornal Folha da Manhã, começando aqui em destaque. Pitbull ataca mãe e filha de 4 anos no Parque Eldorado. Teve um caso também recente em Farol, hein? Menina já teve alta do Ferreira Machado, onde a mãe segue internada. Fantasmas, entre aspas, da CEPERJ assombram em Campos. E aqui a charge de Marco Antônio Rodrigues, que é o fantasminha camarada na boca do carro. Para quem não viu o jornal, eu estou sem imagem, mas vê se dá para ver aí, legal aí. O fantasminha camarada era o desenho, né? Que de camarada, não sei não, hein? Tá aqui, indo à boca do caixa receber a grana viva. Então, é destaque também aqui no jornal Folha. Obras são retomadas nos bairros campistas. Prefeitura com parceria. Em andamento, equipes atuam com obras de urbanização em diversos pontos, como o Parque Esplanada, por exemplo. Leilão ainda sem lances pelo Arizão. Goitacás segue, né, com os recursos. Antônio Sarlo tem projeto de horta com pais e alunos. Ainda dá tempo, busca pelo presente dos pais, aquece o comércio, mas ainda dá tempo, hoje é segunda-feira. Hoje também pode ser comemorado o Dia dos Pais, sem nenhum problema. Então aproveite, esse jornal Folha da Manhã vem trazendo inclusive um destaque especial, né, para várias homenagens aos pais. Falar em homenagens, tem aqui uma homenagem ao nosso querido eterno Marcelo Lessa. Uma placa de Marcelo Lessa foi instalada no prédio do MP e ontem uma missa de 1 ano de falecimento foi realizada aqui no Sagrado Coração de Jesus pelo nosso querido amigo Padre Murialdo, né? E com certeza todas as homenagens são justas a esse brilhante promotor que com certeza ficará vivo em nossas memórias sempre. Ainda em destaque aqui, abrindo o programa, no portal folha1.com.br, prazo para requerer voto em trânsito termina na próxima quinta-feira, hein? Se você vai viajar no dia das eleições, atenção, jovem detido por suspeita de furto no Superbom em shopping de Guarulhos. Suspeito estava com uma mochila cheia de produtos que não teriam sido pagos. Jornalista Luiz Carlos Gomes é assassinado a tiros em Italva. Ele abordou o escândalo da CEPERJ em seu último programa de rádio. Lamentável, né? Eu sou de Italva, conheci o Luiz Carlos ainda novo, acho que ele está com aproximadamente 60 anos, né? Estava em companhia da sua esposa, que é secretária municipal, lá em São Pedro do Paraíso, um distrito de Italva, ali já a caminho de Itaperuna, né? Divisa de Italva com Itaperuna, e esse fato que ainda não foi divulgado e também nem em bastidores eu tenho informação de que linha a polícia vai seguir sobre o esclarecimento desse bárbaro crime aí. Nossas condolências aos familiares e amigos. Mas se for matar todo mundo que falou da CEPERJ, que é jornalista e radialista, você prepara aí que vai dar... uma barbaridade, gente. Exposição fotográfica no Sesc Campos reflete sobre degradação ambiental. Feira de oportunidades para estudantes e para empresas.
Corpo de homem encontrado com marcas de tiros em São Francisco. Circuito Unimed de natação movimenta o Tênis Clube de Campos. Grávidas devem usar máscaras para se proteger da varíola dos macacos. E para fechar aqui as manchetes, Campos registra 2 mortes por Covid-19 em uma semana. Foram 219 novos casos de Covid na cidade. São 7h16, deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, depois de 15 dias de folga, só descansando de férias lá em Atafona. Tá de volta, porque ele dobrou também nas semanas anteriores, aí o Aloysio ficou na bancada aí pelos 15 dias. Meu caro Arnaldo Neto, que bom, tava com saudade de você já, rapaz, aqui, e voltou com o pé direito. Flamengo ontem deu uma... 5-0. Isso só não foi demais porque os caras acho que ficaram com pena, tipo a Alemanha. Bom dia, Neto, seja bem-vindo. E tem mais Atlético e Flamengo no meio de semana, né? Quarta-feira, né? Mas quinta tem entrevista. Pena. Bom dia, Nogueira. Parabéns pela vitória. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. O Tininho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento de São Francisco, já está chegando aqui para o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Você falou, né? 15 dias e 15 dias quentes, né? Não dá para descansar, não, porque escândalo do CEPERJ aí tá rufando, né? A todo momento são novas informações. Então você tem aí novas informações a todo momento em relação a esse escândalo do CEPERJ. É o fato que está movimentando a política agora, a política fluminense, como você mesmo pontuou, estamos começando a campanha. Amanhã, oficialmente, começa a campanha eleitoral, 16 de agosto. Hoje é o limite para pedido de registro de candidatura. Essas candidaturas ainda serão julgadas pela Justiça Eleitoral. Mas, é claro, até o Murilo Jegues, na sua coluna, nessa edição impressa da Folha da Manhã, ele aborda em relação a essa questão do CEPERJ e ele recorda alguns pontos. Até que ponto isso vai interferir no potencial eleitoral do governador Cláudio Castro, que é o principal atingido em relação a esse caso. E aí você tem uma segunda pergunta. Até que ponto isso vai chegar ao deputado estadual Rodrigo Bacelar, que é apontado como uma figura de grande influência nesse episódio, pela grande influência que Rodrigo adquiriu ao longo do governo. Foi secretário de governo até o período em que pôde, só se afastou para assumir o mandato de deputado do qual é candidato à reeleição e, consequentemente, assumiu a liderança do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Superados esses 2 pontos, que acho difícil, no caso do Rodrigo, interferir numa possível reeleição. É uma eleição diferente, não é eleição de executivo, não cai tudo na conta dele. Você tem outros nomes que estão listados, tem outras pessoas que estão envolvidas, e vale destacar desde o início dessa análise que ninguém está condenando ninguém que não. Ainda são suspeitas, né? Que o Ministério Público está querendo uma investigação, e aí nós vamos ver o decorrer dessa história. Viu o Marquinhos Bacelar, líder da oposição na Câmara, falar sobre a possibilidade de uma operação em Campos. Talvez essa estratégia é antiga, né, de cantar essa pedra antes de que ela aconteça, meio que para desqualificar caso ocorra uma operação. Pode ser que tenha algum tipo de informação em relação a isso, por isso antecipou na tribuna da Câmara. Pode ser, não estou afirmando aqui que é o que vai acontecer. Mas tem um outro ponto de todo esse escândalo do CEPERJ que precisa ser colocado também às claras. Tem gente ali naquela lista que realmente trabalha, que desempenha suas funções dentro. Não estou falando de pessoas ligadas a vereadores, que seriam ligados ou que não seriam, não. Estou falando de gente... Eu conheço gente que trabalha nessa questão desses programas que estão sendo financiados pelo CEPERJ. Só que um possível escândalo de desvio de recursos, você acaba manchando a imagem, toda a imagem de um programa, né? E aí acaba por atrapalhar o desenvolvimento de algumas ações importantes que o governo do Estado vinha fazendo. Acho muito temeroso você já qualificar alguém como culpado nesse momento, você já colocar ali que existe um escândalo de corrupção ou de desvio de recursos. Você tem muito pouca informação para qualificar assim, mas também não é querer desqualificar o trabalho jornalístico que
foi feito pelo UOL, e aí você vê o peso de um trabalho investigativo jornalístico. Enquanto estava no UOL, fazia cosquinha, né? Estava ali, estava incomodando, mas estava devagar. Quando a Globo compra a história, embarca, a TV Globo Rio embarca nessa história também, com a entrada, inclusive, em rede nacional, no Jornal da Globo, com detalhes sobre o caso, e começa a colocar foto de deputados, inclusive de deputado aqui da região, como a gente já citou. Isso ganha uma outra dimensão. E aí, Nogueira, assistindo a sessão da Câmara da última semana, eu vi uma coisa que é no mínimo engraçado, assim, porque tinha vereador que subia à tribuna para desqualificar o trabalho da imprensa. Mas ao mesmo tempo que desqualificava, nesse caso, você perde, tentava, digamos que, qualificar ou elogiar o trabalho em outro caso investigativo, por exemplo, da Chequinho. Que na Chequinho estava certo, agora com a gente está errado. Aí o que era envolvido na Chequinho, ou tinha parente, tinha alguém envolvido na Chequinho, subia lá, falava, não, a imprensa agora está fazendo o seu trabalho, que na Chequinho foi perseguição, agora sempre com o outro está certo e comigo é perseguição, né? É muito claro isso. Nosso trabalho às vezes incomoda muito em relação a isso. Pego esse gancho também para falar rapidamente desse caso que você citou aí de um assassinato de um jornalista. Cedo também, como você mesmo disse, para a gente falar em motivações desse crime, que jornalista também é gente, né? Às vezes não parece não, mas é. Mas jornalista também tem uma vida que a gente não sabe se tem uma outra linha de investigação, se existe uma outra linha que a polícia vai seguir em relação a essa questão. Mas, como o Wellington Cordeiro, presidente da Associação de Imprensa Campista, colocou no sábado, né, eu que estava de plantão no sábado nessa cobertura, ouvi o Wellington, ele falou que nós já vivemos um período de tanta violência contra jornalistas, em outras palavras, mas em resumo do que ele diz, nós vivemos um momento de violência no país crescente contra jornalistas que preocupa quando chega tão perto da gente assim, né? Nós estamos falando do município vizinho, você é de lá, nós estamos falando daqui, da nossa região. É um município que se emancipou de Campos. Então é um caso de violência contra jornalistas muito perto da gente. Mas é cedo para a gente afirmar aqui, utilizando os microfones da Folha FM, a nossa audiência, é cedo para a gente afirmar que tenha sido em decorrência da função do jornalismo. De qualquer forma, é lamentável, é um jornalista, uma pessoa que é uma família que é atingida com um crime, uma execução, claramente uma execução, mais de 10 tiros, e que foi para matá-lo, que, como você mesmo disse, no carro a esposa dele estava do lado, secretária de Cultura do município, e ela não foi atingida. Então foi justamente para executar o jornalista. Agora, as motivações do crime, que a polícia deu uma resposta à sociedade. Porque, novamente, evocando aqui as palavras do Wellington Cordeiro, um crime contra o jornalista, quando é cometido em relação à sua função, é um crime contra a democracia. É tentar calar uma voz que dá amplitude, ou que deveria dar também, né, que deveria dar amplitude a todas as correntes, para que a população tenha aí a sua formação de opinião. E isso é muito preocupante, como eu disse no início, quando a gente vê acontecendo perto da gente. Coincidentemente, como você colocou no último programa de rádio desse jornalista, ele abordou a questão do CEPERJ, entrevistou também a ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado, né, foram os dois temas do programa dele, e esse crime veio acontecer nessa noite dessa sexta-feira em um local tranquilo, né, Nogueira? Você conhece, parece... São Pedro teve uma usina na mesma década das usinas de Campos, 70, 80, pujante, grande, gerava muito emprego, desenvolvimento. Aliás, eu nasci ali para dentro, ali em Pimentel, que é mais interior ainda, são aquelas comunidadezinhas pequenas, né? E São Pedro, onde tinha usina, tem um comércio, tinha um comérciozinho, tem uma escola, tem um time de futebol, enfim. Você, comparando aqui com outras comunidades que tem usina aqui em Campos, você vai a Paraíso, Tocos, aquela coisa, da usina Paraíso ali, você tem a comunidade toda em torno dessa usina. E muita gente ainda vive lá, né? Principalmente aqueles os mais antigos, né?
Os novos saem para estudar, para correr atrás, mas ainda tem sim, e tem uma demanda lá da prefeitura que atende, tudo isso, mas é extremamente tranquilo, acho que Itaúva é pequena, né? Então a gente fica muito assustado com isso. Agora, conversando eu conheço o Luiz Carlos, mas tem muito tempo que eu não via, não falava com ele. Assim, tem aquelas coisas de bastidores que a gente não trabalha com esse tipo de especulação, né? São informações completamente fora de qualquer possibilidade de ser confirmada, então a gente não trabalha com isso. Mas é aquilo que você falou, o crime sendo com motivo de se executar um jornalista por conta do seu trabalho, um radialista por conta do seu trabalho, deixa a gente muito mais chocado e muito mais temeroso, não tenha dúvida. Exatamente, mas aí é que eu volto a reafirmar, a gente tem que volto a afirmar, a gente tem que aguardar a investigação policial para saber se realmente tem relação com o exercício da profissão, Nogueira. Agora, para a gente falar um pouquinho mais sobre o noticiário da edição do último sábado, né, essa edição que ainda está vigente aí da Folha da Manhã, temos reflexos das pesquisas. Na semana passada o Aloysio estava aqui, ele está acompanhando bem mais de perto as pesquisas do que eu. Nós temos muitos reflexos dessas pesquisas que estão sendo divulgadas agora em relação à corrida presidencial. Eu falava aqui já há algum tempo que toda essa vantagem que o Lula estava apresentando nas pesquisas, ela não parecia refletir ainda o desejo da população. E nós caminhamos para uma eleição polarizada e apertada. É a minha impressão pessoal de quem... você vai entrevistando as pessoas, vai conhecendo... nós entrevistamos aqui o ex-prefeito de Petrópolis, em off, por exemplo, ele falou aqui que tinha uma pesquisa interna que dava Petrópolis um eleitorado parecido com Campos, conservador, tanto em número quanto em estilo, né, e dava vantagem a Lula, lá naquele período. Estamos aqui com o Tininho, que é economista, e a gente sabe que o que vai decidir essa eleição, como foi o Azedo que falou aqui, que seria no carrinho de compra. Exatamente, vai ser na economia. O que vai decidir essa eleição é a economia. Se tiver uma estabilidade, se tivermos aí um período realmente de deflação como foi agora no último mês, embora é bom destacar, a deflação foi por causa de combustível, foi por causa de alguns pontos que atendem a classe média. Na alimentação que atende o povão, nós ainda estamos com a inflação bem alta. Quando você recorta esse índice, né, você vê que o preço do alimento ainda está muito alto. Mas vai ser aí no preço do alimento, no preço do combustível, isso que vai decidir. É muito estranho, por exemplo, eu estava conversando com um amigo recentemente sobre isso, que o governo levou 4 anos sem poder fazer nada em relação ao preço do combustível e agora, milagrosamente, pode fazer algo. Eu não sei se a população vai ter essa percepção de que é assim que está acontecendo, entendeu? Veio uma PEC aí que é claramente um atentado às regras eleitorais, mas que passou pelo Congresso, inclusive com votos da oposição, e que está soltando aí um auxílio emergencial, que a população precisa, abre-se um parênteses, em pleno período eleitoral. Tudo isso influencia nas regras, não só nas regras, influencia diretamente no jogo, né? Não muda as regras, influencia no jogo, isso vai ter reflexo. Hoje tem pesquisa IPEC, que é o antigo IBOP, sai hoje uma pesquisa presidente, pode sair hoje ou amanhã, porque tem a governador também, então pode soltar uma parte hoje, uma parte amanhã, né? Então pode soltar primeiro a governador, inclusive do Rio de Janeiro, e tem quinta-feira a Datafolha. Vale lembrar que todas as pesquisas estão mostrando uma diminuição da diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Todas elas. O que está acontecendo também? O eleitor está começando a migrar seu voto. Ciro Gomes, candidato pelo PDT, tinha uma fatia do eleitorado que está começando a migrar seu voto. E nós tínhamos uma fatia muito grande de eleitores indecisos. Aqueles eleitores que não sabiam ainda em quem votar. Estão começando a definir seu voto. A campanha começa de fato amanhã. Então, acho que lá para o fim do mês, nós vamos ter umas pesquisas bem mais claras do que deve ser a eleição. E aí nós vamos ver o impacto desse Auxílio Brasil, dessa redução do preço de combustível, que já está refletido nas pesquisas, sobretudo no voto da classe média, quando você pega o recorte das pesquisas. E vamos ver agora, chegando o Auxílio Brasil para os mais pobres, que é uma fatia do eleitorado em que o Lula tem ampla vantagem em relação ao presidente Bolsonaro, vamos ver se essa fatia, se esse Auxílio Brasil vai virar esse voto. Porque a polarização está tão clara, tão evidente,
que o vira-voto é de um para o outro. O eleitor não troca o voto para um possível nome da terceira via. Ou ele vota em Lula, ou ele vota em Bolsonaro. Já está antecipado o segundo turno para grande parte da população brasileira. E aí a gente vai ver o que acontece nas projeções de primeiro e de segundo turno. É aquela pergunta que a gente fez aqui, acho que a Luísa fez aqui também, a gente fez no jornal. Esse Auxílio Brasil, esse movimento aí de dinheiro para caminhoneiro, dinheiro para taxista. Pois é, tudo isso, colocando aí um limite até dezembro, mas enfim, aí é uma outra discussão. Não vou nem entrar nesse mérito. Será que o povo vai entender isso também? Também, mas não vamos nem entrar nesse mérito não, mas vamos entrar no seguinte mérito. Isso vai mudar voto para Bolsonaro? Sim. Agora, dá tempo de virar a diferença que Lula construiu ao longo do período? Essa é a grande questão dessa eleição. É se dá tempo. Vai influenciar? Vai. Dá tempo de virar? Só o tempo vai dizer. Você juntou vários fatores. A economia varejista já refletiu no bolso da classe média, classe C, por exemplo, gasolina, que eu costumo dizer, está menos cara, ela não está barata, ela está menos cara, continua muito cara, mas o governo milagrosamente conseguiu baixar, e aí não interessa para o eleitor o que ele está fazendo lá. Eu acho que esse aqui é o grande problema. O eleitor ele não vai pesquisar se o voucher caminhoneiro, se o Auxílio Brasil são só até 4 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. Né? São só 5 meses, porque para janeiro não tem mais nada, zera tudo. Então, assim, você tem uma irregularidade escancarada, é fato. Mas agora, meu amigo, teve a aprovação do PT, o PT todo. Só quem votou no Senado contra foi Serra. Aí eu te pergunto, eu estava analisando lá em casa, o PT pagou para ver. A oposição, no geral, estou falando PT, a oposição pagou para ver. Mas, Nogueira, cá entre nós, porque se vota também contra, ia dar um problema, porque o PT é contra matar a fome, porque a oposição, vamos falar oposição ao governo Bolsonaro. Bolsonaro quer matar a fome do povo e a oposição não quer deixar, ia ser uma conta cara. Qual conta é menos cara? O crescimento de Bolsonaro nas pesquisas e, de fato, reflete aí no dia a dia do povo brasileiro, ou aquela tentativa de barrar essa PEC kamikaze? Eu acho que saiu menos caro, mas saiu muito caro isso aí. Mas é o que eu estou falando. Vamos dar tempo ao tempo agora para ver qual vai ser o impacto disso. Mas a eleição é decidida realmente na economia. Não tenho dúvida em relação a isso. Teve época, né, de decidir a eleição do governo, do candidato que prometia baixar a inflação. A inflação do Brasil chegando a 60%, 50%, Tininho está aqui, economista sabe, lembra? Né? Então, assim, está pintando o cabelo também, Tininho? Que a Luísa está falando que eu estou pintando o cabelo. Mas a verdade é que eu olhei para ver a sua idade, eu falei, mais ou menos assim, eu acho que ele está pintando. Tá. Então, assim, acho que aquele palanque da inflação, ele está meio que de volta. Quem conseguir combater isso, voltar com os preços, acabar com o desemprego, com a fome, então essa coisa está de volta. E aí é esperar para ver. Nogueiro, também tem outra questão. Não adianta a gente pensar que um possível novo mandato do Lula vai ser um mar de rosas como foi 2002, não. Ou melhor, 2003 que ele assume, né? De 2003 a 2003 a 2010, 2011 Dilma, né? É isso mesmo. De 2003 a 2010 não. Nós estamos em um outro momento da economia, as commodities com outros preços, uma crise mundial, existe uma crise no mundo. Guerra na Rússia. Pós-pandemia. Exatamente, nós temos vários fatores que vão interferir muito no possível governo, seja ele qual for. Você já tem um 1º de janeiro aí que é uma incógnita, independentemente de quem seja presidente. O Vladimir, na feijoada, o prefeito Vladimir Garotinho, foi me entrevistado, ele falava assim, que o país tem que entender que, seja quem for o vencedor, nós vamos ter um presidente e tem que dar tempo para esse presidente governar. O problema é que esse presidente já pega um problemão, né? Um fim de tantos auxílios, né? Fim de acordos em relação à redução do preço do combustível, seja ele quem for. Infelizmente, a perspectiva para 2023 economicamente não tem como ser melhor do que nós estamos vivendo agora.
E é aquilo que a gente conversa aqui, depois a gente vai abordar a questão nacional também com o Tininho, já a gente vai ao intervalo para voltar para nosso bate-papo sobre São Francisco, mas também falar um pouco sobre o cenário nacional. É o que a gente tem dito aqui. O preço, quando ele sobe e vai embora. Para descer é uma dificuldade, cara. Você vê que o PROCON teve que fazer fiscalização e imposto de combustível para baixar preço. Né? A pandemia ainda, o setor de farmácia, o setor de alimentação, você vê que ainda há uma tendência desses preços ainda continuarem altos, tá? Exatamente. Eu nunca vi picanha... O que está enforcando a economia hoje é exatamente o setor doméstico, né? Justamente. Continuou, manteve aquele patamar, a população está acostumada com esse tipo de preço, não houve fiscalização e está indo embora, os preços estão indo, é o que você disse, né? E a guerra também a pandemia fez com que se entrasse na escassez de muita matéria-prima, porque as indústrias pararam, as exploradoras de minério também tiveram que parar e, enfim, o consumo continuou. Então, aí agora falta matéria-prima, falta medicamento aqui em farmácia grande, de rede grande. O país todo. Anestesia, tem alguns medicamentos difíceis até de se Até encontrar. soro, eu estava encontrando dificuldade de achar aqui. Soro, comum. Não achei aqui na farmácia perto de casa, não achei em duas. Ficou assim, fiquei preocupado, conversando com os caras, o cara não tem para me vender. Eu falei, mas é porque você é farmácia pequena, ele vende. Falou, Cláudio, não tem nas grandes também não. E eu fui numa grande, numa rede dessa, também não tinha soro. Então, viu, Cláudio, mas uma questão que vocês levantaram aí, essas benéficas, né? Tanto do governo estadual, ou essas coisas que vocês estavam comentando da atuação política. O eleitor tem que ficar ligado, né? Porque você tem prazo de validade, período bem curto, né? E tem que ser analisado essas questões aí, das tantas benéficas agora no período de campanha, período eleitoral, né? Então aí cabe ao pessoal interpretar, né? Já que estão dando, vamos utilizar, mas vamos pensar no futuro que 2023 é logo ali. Não é para o cara recusar, não, e morrer de fome, não. Eu também concordo ali está com te você. dando benefício, vamos acatar, mas não deixa de fazer sua análise, né, política e realmente analisar, né, o candidato e ver a proposta que ele realmente tem para oferecer para a sociedade. Entendeu? É um sonho, né? Vale é um ressaltar, sonho. Desculpa. Não, esse obrigado pela... E muito bem colocado, mas é um sonho, né? Ter um eleitor assim que pense no que está de fato acontecendo. O eleitor, hoje, coitado. Na realidade, hoje pensa primeiro em si, né? Hoje acho que isso é do... O que eu posso ganhar aí nessa história? Eu não vou dizer que é do brasileiro, acho que vamos dizer assim que é do ser humano, né? Todo mundo pensa primeiro eu, para depois pensar no modo geral, no coletivo. Mas... deixar vocês à vontade. Não, muito obrigado, Tininho. Já vamos trazer... Sim, Arnaldo, pois não, fique à vontade. Só para concluir essa parte dos comentários aqui, pode ser que no final a gente volte a falar de alguma coisa, falar um pouco rapidamente, acho que vocês já abordaram aqui com maior propriedade na semana passada, sobre essa questão do leilão do Goytacás, né? É uma questão triste para a maior torcida, para um clube centenário, né? Você chegar... A decisão judicial, é aquela questão, a decisão judicial se cumpre, vai contestar com recurso. Mas é uma decisão que me parece desproporcional. Você tem uma dívida trabalhista na casa de 300 mil? Você tem uma dívida trabalhista na casa de 300 mil, leiloar um patrimônio de 26 milhões, né, me parece desproporcional. Obviamente que quem tem que receber, ponto. Agora, a forma com a qual veio acontecendo, na minha avaliação, volto a falar, vejo como desproporcional. É um patrimônio do clube, é um patrimônio da torcida, é um patrimônio da cidade, inclusive reconhecido pela Câmara como patrimônio. Não foi tombado pelo Copan. Se tivesse sido tombado pelo Copan, talvez nem pudesse ir a leilão, mas não chegou a ser tombado pelo Copan. E aí, a área é de interesse, vizinho sua ali, né, Nogueira? O pessoal vai para construir um condomínio, para construir prédios, né? Ali dá um shopping, uma área comercial, enfim. É um local de movimento, é uma área de interesse. Ninguém deu lance ainda nos 26 milhões, porque vai esperar até quarta-feira, ninguém dá lance, e aí o lance começa a ser livre. Obviamente que é livre, mas tem um valor mínimo, né? E aí vai entrar gente interessada com certeza. O Goytacás tenta até lá reverter, suspender esse leilão, mas a situação do Goytacás é lamentável, né? Enquanto o americano vem se estabilizando, chegou aí à final do turno, chegou à final do segundo turno da Taça Corcovado, perdeu nos pênaltis, né?
a vaga para lutar pelo acesso contra o Volta Redonda, mas chegou perto, mais uma vez chegou perto. O americano, tomara que tenha um planejamento para voltar à elite, a gente espera ver o americano de volta à elite, mas no contraponto, do outro lado, o Goytacás passa por momentos muito difíceis. E assim, a situação do Goytacás é mais ou menos o que a gente falou do país, né? A gente não vê perspectiva de mudar. Fechando o seu comentário, rapidamente, entrevistamos aqui o Laterça, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele falou: Cláudio, está resolvido. Eu falei: e o leilão? Ele falou: tá, isso há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás aproximadamente, uma segunda-feira, e ele falou: tá resolvido aqui, tá tranquilo, nós estamos pagando as dívidas. Tem um caso de 27 mil, que é um mais, que ele comentou mais, e já está sendo pago, e no montante de 315 mil, mas a gente já acordou para ir pagando essas dívidas mensalmente. Agora, aí de repente, na outra semana, logo depois, surge novamente esse recurso. Também acho desproporcional, e tem ainda uma pegada: só 26 milhões? Você já viu a área onde é que der? Você já viu o tamanho da área? Você já viu... E trata-se de um patrimônio, porque vai derrubar, vai fazer coisa, mas trata-se de um patrimônio já declarado pela prefeitura. Pela Câmara, mas não tombado pelo Copan. Só declarado, não é tombado. Isso. E aí você tem essa questão, é como você mesmo colocou, né, Nogueira? Não é o primeiro leilão. Fevereiro, salvo o melhor juízo, eu sei porque os dois, eu que passei, eu recebi a pauta de algumas fontes e passei para Matheus, que é nosso editor de esporte e de cultura, passei para Matheus para ele publicar. Então eu lembro que da primeira vez, acho que foi em fevereiro, foi um advogado amigo que me procurou, dessa vez já foi outro advogado amigo que procurou para falar que o leilão começava, porque até então ninguém sabia da existência desse segundo leilão, não. Esse leilão já está determinado há um tempo e o Goytacás está tentando anular, mas ainda não conseguiu. É lamentável para a história de um clube centenário, um clube importante como o Goytacás, Nogueira. Sobre todos os aspectos. E eu não vejo assim, tipo, vamos dar um outro patrimônio. Não tem mais, né? Já foi embora, Vila do Curumim, já foi embora um monte de coisa que o Goytacás teve. São 7h43, vamos aproveitar um rápido intervalo aqui, pedir licença a você que nos acompanha e pedir para que você fique aí ligado, porque nós vamos conversar com se chamar pelo nome, eu acho que nem ele atende, Florentino Cerqueira Azevedo, que é o Tininho, secretário de Desenvolvimento e Planejamento de São Francisco do Itabapoana. Vamos saber das novidades, que rumo tem aquela economia do município, isso no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, em Campos e toda a região, 80 anos de tradição, com também o patrocínio da Clínica Moderna em Vacinas, a Plínio Bacelar Vacinas, e o apoio de Green Energia Solar. Loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático, e toda a linha de óleos originais